Eu sou Paulinho, sou um filho amado de Deus, muito amado, em luta e em vitória contra o orgulho, contra a autossuficiência, contra a procrastinação, enfim, a lista é grande, glutonaria. E, como eu disse, eu estou em vitória. Graças a Deus, graças ao CR, graças a esse amor que me alcançou. Aqui no retorno pode baixar um pouco o volume, mestre, obrigado. Graças a esse ousado amor que me alcançou e me libertou e tem me feito ser um homem de Deus a cada dia melhorado, né? Deus vem me lapidando, vem me transformando, e a cada dia que passa eu sinto mais esse amor agindo na minha vida, agindo nas minhas atitudes, e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pelo Celebrando Restauração. Eu não me canso de dizer que quando eu fiz o Celebrando Restauração, nós fizemos por livre e espontânea, né? O pastor chegou, temos um programa novo na igreja e ele precisa ser colocado em ação, e para isso nós precisamos de vocês. Então, a partir de tal dia, venham e vai ser assim. E a gente, né, foi, todo mundo lá, né, achando, vamos lá testar esse negócio, ver como é que é, né? Todo mundo sabia tudo, era tudo pastor, né? Rapaz, no primeiro encontro, né, Mário? No primeiro grupo de passos, Deus já começou aquelas lixas assim, e foi um rebuliço na hora de escrever o inventário. Então, meu Deus do céu, graças a Deus passamos pelos 12 passos, estamos aqui de peito aberto dizendo obrigado, Senhor, pelo Celebrando Restauração. E hoje eu me sinto privilegiado por poder estar aqui na frente de vocês, como alguém que passou pelos 12 passos, e se precisar passamos mais vezes, que eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas a mais para fazer e para restaurar. Mas eu celebro a minha restauração todos os dias, e eu gostaria que você fizesse isso também. Se você ainda está no processo, eu tenho certeza que esse dia vai chegar, de você celebrar a sua restauração. Hoje nós vamos falar sobre traumas. Não sei se você sabia, mas você está em um lugar onde talvez você vai ouvir falar um pouco sobre coisas que incomodam. Não sei se é o seu caso, mas no meu caso, os meus traumas me incomodaram muito, mas muito mesmo. Os meus traumas me fizeram deixar de viver isso aqui, Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu tinha vida, eu tinha uma vida. Eu tinha uma vida dada por Jesus, mas eu não vivia essa vida plenamente, porque eu não tinha passado pelo Celebrando Restauração, porque eu não tinha entendido o que Jesus Cristo realmente fez na cruz, o que significa esse ousado amor. Esse amor de Deus eu já estou começando pelo final, tá bom? Esse ousado amor de Deus ao entregar o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o que me fez superar os traumas. Mas na chamada deste encontro, eu prometi a vocês que a gente ia conversar sobre o que são os traumas, como eles agem no nosso presente e principalmente como superar os traumas. Eu acabei de dizer como superar os traumas. Disse? Se você não entendeu, segura aí que daqui a pouco eu repito. Tá bom? Se a gente for buscar a raiz da palavra traumas, na etimologia da palavra, do grego, de onde vem, essas coisas assim, a gente vai chegar na conclusão de que trauma significa ferida, certo? Trauma significa ferida. E talvez você esteja aqui falando, não tenho nenhum trauma. Mas se eu te perguntar, você tem alguma ferida?
aí é capaz de ter mais gente que possa reconhecer que tem uma ferida, outra ferida, e se for escrever um inventário, aí vai perceber ainda mais que tem muitas feridas. E como eu disse, na raiz da palavra, o significado em grego da palavra trauma é ferida, certo? Então, a gente pode chegar a uma simples conclusão de que a maioria de nós que estamos aqui tem algum tipo de trauma. O que podem causar? Quais são as possíveis causas desses traumas? Pode ser a morte de um ente querido, de uma forma trágica ou não. Pode ser um acidente de carro, de moto, ou simplesmente se você está andando pela calçada e não vê um buraco, coloca o pé no buraco e sofre um acidente. Isso pode causar um trauma de você ficar com medo de andar na calçada, por exemplo. Uma separação, como o Lão contou aqui, uma separação, uma perda pode causar um trauma. E como eu disse, traumas são feridas. E feridas, seja ela do tamanho que for, seja um furinho com um espinho, ou seja, uma facada, qualquer tipo de ferida causa dor. Concorda comigo? Causa dor. Então a gente pode concluir que o trauma é algo que causa dor em você, principalmente quando ele está sendo percebido e quando ele ainda não foi superado. O trauma é algo que faz com que você que a tua mente te leve ao momento em que ele aconteceu, ou ao momento em que ele foi iniciado na sua vida. Se um trauma não superado, ele te transporta ao momento em que aquilo que causou o trauma aconteceu. Alguém, por exemplo, que sofreu um acidente e ficou com trauma por conta desse acidente de automóvel numa rodovia, todas as vezes que ele entra num carro e pega uma rodovia, vem à mente dele aquele momento em que ele viveu o acidente, mesmo que seja inconscientemente, mesmo que ele não esteja consciente daquilo que ele está pensando, o corpo dele sente como se ele estivesse naquele momento. A mente dele faz com que ele reviva aquilo que ele sentiu quando o trauma aconteceu na vida dele. Isso é comum para todos os tipos de trauma, para todos os tipos de feridas. E como eu disse, existem N motivos que podem causar um trauma na sua vida. Às vezes uma frase de um adulto quando você era criança, uma frase que você ouviu pode causar uma ferida na sua mente, no seu coração. Às vezes uma vontade que você passou em algum momento da sua vida pode te causar um trauma, uma ferida, um sofrimento, uma dor. Então, todos conseguem me acompanhar até o ponto de que trauma é algo que causa dor. Me acompanham até aí? Então vamos lá, vamos em frente. Como esses traumas agem no nosso presente? Como eu disse, trauma é uma ferida. E se essa ferida não foi cicatrizada, ela ainda tem pus, às vezes sai até sangue, né? Temos pessoas aqui da área da saúde que poderiam falar muito melhor do que eu. Mas principalmente se você chegar perto dela com alguma coisa, seja com uma roupa, seja com a mão, seja com uma batida, se a ferida ainda está aberta, aquela dor talvez seja maior do que quando você causou a ferida, por causa da inflamação. Tá certo, doutor? E é isso, e fazendo uma analogia, é exatamente isso que acontece com os nossos traumas não superados. Porque quando a gente não supera os traumas,
Em vez de ele ir cicatrizando aos poucos e chegar numa idade da sua vida você esquecer, ele vai criando inflamações ali que, ao ponto de que qualquer coisa que chegue perto, não precisa nem encostar, só de chegar perto você já sente a dor. Eu tenho vários traumas na minha vida, vários traumas. Eu vou compartilhar somente um com vocês, bem rapidinho. Quem me ouviu falando aqui no CR, talvez já me viu falando mais ou menos sobre esse trauma, mas eu quero repetir ele porque essa semana eu tive uma experiência com esse trauma. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai decidiu morar em Foz do Iguaçu, quando a gente tinha 6, e quando eu tinha 7 anos de idade, a família era meu pai, minha mãe, eu, um irmão mais novo, 1 ano e 3 meses mais novo do que eu, e minha irmã, Élida. 31 de dezembro, estávamos todos naquela festa, comendo churrasco na casa do meu tio, que morava, para quem conhece a cidade de Foz do Iguaçu, ele morava na Vila A, ali de Itaipu, nós morávamos na Vila C. Estávamos ali na Vila A, meu pai, vamos voltar para casa, ele falou, não, vamos ali na prainha de Santa Helena, não, de Santa Terezinha, Aí vamos, beleza, vamos. Cada um sobe no seu carro. O meu tio tinha um Fiat 147, meu pai tinha um Chevetão, massa, vermelho, e vamos, pega a estrada, no meio da estrada, paramos ali para, acho que algumas crianças queriam ir ao banheiro, coisa assim, paramos no meio da estrada, ali do lado da estrada, nas árvores, usando as árvores como banheiro. E aí 2 primas minhas quiseram ir no carro junto com meu pai. E o meu pai e eu e o meu irmão fomos no lugar das minhas primas no carro do meu tio. E beleza, tocamos viagem. 147, felizão ali. Chegamos na prainha. Já a gente conhecia, já tinha ido outras vezes, já foi tirando a roupa rapidão, ficando só de shorts, correndo em sentido à água. E aí quando eu estou andando, correndo assim, eu vejo um trampolim, trampolim lá, os caras lá no fundo se jogando lá de cabeça. Quem gosta de se jogar aí na água assim de cabeça, dar bicuda assim, em rio? Rio é bom, né? E rio é bom. Essas piscinas sem graça. Mas então, lá na prainha de Santa Terezinha, de trampolim, lá na ponta, os caras pulando de cabeça, lá no meio, beleza? O que acontece? Eu, muito competitivo com meu irmão, duvido que você consegue fazer aquilo. E ele foi correndo na minha frente. E eu nem prestei atenção e fui com meus outros primos ali, beleza. O carro do meu pai enguiçou por uns 5, 10 minutos assim, antes de chegar na prainha. Só que ele conseguiu resolver rápido. E aí, quando ele chegou na prainha, a primeira coisa que ele perguntou, cadê o Paulinho e o Lola? E eles acharam rapidinho. E o Lola, eles só foram encontrar no dia seguinte, boiando na praia. Certo? Nesse dia aconteceram vários traumas na minha vida. Por mais que eu não percebesse e vivesse vários anos da minha vida sem saber que eu tinha esses traumas. Por mais que eu viesse perceber eles só depois de adulto, nesse dia aconteceram vários traumas. Um deles, nessa parada na BR que a gente parou, porque tinha crianças que queriam urinar, o meu irmão foi fazer xixi e veio uma abelha e picou no pênis dele. E ele chorou muito e tal, e como ele ficou choroso e tal, meu pai cedeu na troca de carro, para aliviar. Não, eu quero, papai, aliviou. Até hoje, se eu vejo uma abelha passando por perto de mim, eu tenho que pensar positivo. Sabe o que é pensar positivo? É falar, para mim mesmo, eu sou um adulto, 42 anos, tenho que falar, essa abelha só vai vir me picar se eu for incomodar ela. Eu tenho que falar isso para mim. Acredita uma coisa dessa? Até hoje. Esse é o menor dos traumas que aconteceram naquele dia. Enfim, mais um trauma que eu quero comentar com vocês é o trauma de filhos trocarem de carro em viagem. Olha só, quem diria, né?
Filhos tocarem de carro em viagem. Semana passada, nós estávamos com os familiares conversando sobre uma viagem que nós vamos fazer no Réveillon, para a praia, para Guaratuba. Ó, praião, hein? Guaratuba, meu Deus do céu. E aí a minha cunhada veio contar para mim, para a Michele, que eles têm um carro de 7 lugares e os meninos combinaram de que todos os primos meninos, homens, vão no carro dele. Enquanto a minha cunhada estava nos relatando isso, né? Não estava pedindo, estava contando o que ia acontecer. A Michele, como sabe, né, de toda essa minha história, na hora eu percebo ela olhando para mim com um olhão desse tamanho assim. E eu nem me toquei. Por que ela estava olhando assim? Aí depois que a gente ficou sozinho, eu perguntei: o que foi? Por que você está me olhando assim? Não, porque você não falou nada, você vai deixar o Henrique ir com ele? Eu falei: qual é o problema? Não, mas você tem certeza? Eu falei: sim. Qual é o problema? Problema nenhum. Aí ela me disse: olha só, o que Deus está fazendo com você? Porque em outros momentos, mas nem de longe eu deixaria o Henrique em outro carro. Por quê? Por causa daquilo que aconteceu há quase 40 anos atrás. Por que eu estou contando isso? Para que você perceba que traumas acontecem das mais variadas formas. Normalmente a gente presta atenção em divórcio de pais, que a criança fica com trauma, acidente de carro, né? Percebe que esse trauma específico que ficou em mim, de troca de filhos em carro, é uma coisa que talvez ninguém tivesse prestado atenção. Talvez ninguém tivesse prestado atenção, nem meus pais. É por isso que talvez você sofra algumas coisas e você nem sabe por que está sofrendo. É por isso que talvez você encontre momentos da sua vida em que você sente uma certa angústia, que te vem até uma vontade de chorar. Oxe, Paulinho, mas homem chora? Homem também. E você pare para pensar e você começa a matutar: por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Se você tiver a bênção de conseguir ter uma intimidade com a sua esposa e compartilhar isso com ela, e ela vai, a primeira coisa que ela vai te perguntar: por que você está pensando? E aí vem aquela famosa frase, né? Não sei, não estou pensando em nada. Mulher não acredita que homem não pensa, mas homem consegue não pensar em nada. E às vezes você fala: não sei, só estou sentindo uma coisa ruim. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa, um dos primeiros passos para a gente vencer, superar os traumas, é identificá-los. É reconhecer que a gente tem trauma. É reconhecer que a gente precisa de cura. É reconhecer que a gente precisa superar algo que está nos fazendo sofrer. Não é ficar colocando band-aids e deixar ali. Daqui a pouco troca o band-aid. A hora que você tira o band-aid, não sei quem que inventou o band-aid, mas você já percebeu quando você tira o band-aid, a ferida está meio esbranquiçada, assim, está uma coisa... Sabe quando que eu curo aquela ferida? Quando eu consigo ficar um dia ou dois sem o band-aid. Aí você percebe, é ou não é? Que a ferida cura. Eu quero compartilhar com vocês, e eu recomendo que vocês meditem sobre este personagem. Eu vou tentar ler bem rapidinho a história de uma pessoa. Talvez você conheça, talvez você não conheça, mas eu vou tentar ler o mais rápido que eu puder. Olha só, 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa
ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Essa criança chamada Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatas, aquele amigo de Davi. Quando a ama ficou sabendo de que todos esses homens tinham sido mortos, ou no caso de Saul, que tinha se matado, ela saiu correndo, fugindo, e nessa fuga, ela tropeçou de algum jeito, e o menino caiu e acabou ficando aleijado. Pulando lá para o capítulo 9, a gente vê o seguinte. Certa ocasião, Davi já era rei, não era mais Saul, agora o rei era Davi. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. E foi isso que Davi fez com Mefibosete. Simplificando muito essa história, eu gostaria de trazer ela para mim e para você. Mefibosete sofreu um trauma quando criança. Ele perdeu a capacidade de se locomover por si mesmo, caminhar. Certo? Você concorda comigo que é um trauma bem grave? É um trauma grave. Ele perdeu a chance de ir à guerra. Ele perdeu a chance de trabalhar, de arar a terra, fazer tudo que um homem fazia normalmente. Mefibosete, ele teve alguma atitude que é talvez a atitude primordial para que eu e você consiga superar qualquer tipo de trauma. Mefibosete, ao ser chamado pelo rei, ele se apresentou ao rei, e ele não fez isso escondendo o seu trauma, até porque no caso dele não tinha como esconder. Hoje nós vemos próteses, e às vezes você vê uma pessoa que não tem uma perna competindo numa Olimpíada, você olha assim, meu Deus do céu, ela corre muito melhor do que eu. Né, Lão? Bem melhor que nós. Naquela época não tinha nada disso. Então Mefibosete não tinha como esconder a sua invalidez. Não tinha como esconder o seu trauma. Como eu disse, Jesus disse, como eu li para vocês aqui no começo, disse Jesus: eu vim para que tenham vida. Ele veio para que nós tenhamos uma vida e tenhamos uma vida plena, mas para isso é necessário que cada um de nós nos acheguemos a Ele. Como assim, Paulinho? Como nos acheguemos a Ele? Percebe que com o poder que o rei Davi tinha, com o dinheiro que ele tinha, ele poderia ter ido até Mefibosete lá em Lodebar? Concorda comigo ou não? Concorda? Ele poderia, pegava seus carros, seus cavaleiros e ia até Lodebar. Mas não, ele disse que Mefibosete venha até mim. E talvez você esteja se perguntando, como entra a minha história nessa história de Mefibosete?
Lá em Mateus 11, 28, Jesus nos diz o seguinte, olha só. Mateus 11, 28, olha o que Jesus diz para você nessa noite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vou repetir. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Onde se assemelha a tua história à história de Mefibosete? Onde que fica igual? Quem conseguiria dizer isso para mim? Onde fica igual? Mefibosete e você? Estou vendo que hora que eu tenho que parar aqui. Tá? Onde se assemelha a tua história e a história de Mefibosete? Mefibosete foi chamado pelo rei. Você nessa noite está ouvindo o chamado de Jesus para você. O rei Davi disse: Mefibosete, venha até mim, em Jerusalém. Jesus está aqui nessa noite dizendo para você: venha até mim. Pode trazer todos esses teus traumas, todas essas tuas dores, todos esses teus sofrimentos, até aqueles que você ainda não reconheceu. Traz a mim, coloque aos meus pés. Confie que eu tenho o poder de restaurar qualquer coisa. O que Davi fez com Mefibosete? Lhe restaurou tudo aquilo que lhe era de direito. Lhe deu todas as terras que lhe pertenciam e que lhe era de direito. E foi além disso. A partir de hoje você vai comer à minha mesa, você vai gozar da minha companhia. Você é um príncipe. Foi isso que Davi fez. Foi isso que Davi falou. E é exatamente isso que Jesus está nos dizendo com esse tema, com esse versículo. Você tem traumas, você tem feridas, você tem dores, você tem problemas emocionais que ainda não foram superados. Só existe um jeito de superá-los. Vem até mim. Talvez você tenha vindo nessa noite aqui esperando 3 passos para superar os traumas. Seria legal, né? Não? Primeiro, reconheça. Segundo, não sei o que lá. Não, só tem um passo. Se aproxime de Jesus. Coloque seu rosto em terra. O que significa isso? Se humilhe. Tire aquela casca, aquela pompa que você tem quando você chega aos pés de Jesus, sabe? Ele está vendo o teu coração. O salmista dizia: tu me sondas, tu sabes tudo que existe dentro de mim. Jesus sabe o que tem dentro de você, melhor do que você. Por que você vai esconder alguma coisa dele? Mas ao mesmo tempo que ele sabe, ele está dizendo o quê? Vinde a mim. Essa ação deve ser sua. Jesus está de braços abertos para você, dizendo: essa dor, essa lágrima, eu quero enxugar. Ele está dizendo para você: eu quero enxugar. Eu tenho poder para curar essa ferida. Mas eu não vou fazer isso a não ser que você venha a mim. Com humildade, coloque seu rosto em terra, não tentando esconder essas feridas, não tentando dizer para Jesus: ó Pai de amor, de bondade, aqui estou, te entrego tudo que sou. Não. Ele te conhece melhor do que você mesmo, mas Ele quer que você se aproxime dEle, que chegue até Ele, da forma que você se enxerga. Então percebe que quando eu digo que você precisa ir até Jesus, nessa ida, nessa atitude, existem várias outras atitudes embutidas. E aí a gente pode se enumerar.
Uma delas é tirar a máscara. A máscara de que você consegue, de que você faz tudo certo, de que você oferta, de que você ajuda os necessitados, de que você faz CENIB. Não. Tire a máscara e se mostre ao rei assim como você é. Com todas essas dores, com todas essas feridas, com todas essas lágrimas, com todas essas perguntas que você tem sem respostas. Se aproxime dele e se prostre diante dele com tudo isso, do jeito que você é. Em segundo lugar, aceite, mas aceite de verdade aquilo que ele pode fazer por você. Percebe que quando Davi disse a Mefibosete: você vai comer da minha mesa, mas eu também vou te dar todas as terras que te são de direito, e a partir de hoje vai ter alguém para trabalhar por você, fazer essas terras serem frutíferas, e vão te dar aquilo que aquela terra render. Mefibosete podia ter falado para ele: não precisa nada disso, eu já vou comer na tua mesa, para que mais? O que a gente pode aprender com isso? Deixe Deus fazer tudo o que é para ser feito. Não segure algumas áreas da sua vida dizendo: ó Deus, pode arrumar meu casamento, pode arrumar minhas finanças, mas o meu celular deixa comigo. Ou se não, Deus, pode me fazer ter comunhão com todas as pessoas que eu não consigo, pode me fazer ser uma pessoa agradável, mas a minha mulher não quero mais. Já deu. O meu marido, não, pastor. Não, meu marido não, Deus. Não. Aceite tudo que Ele quer mexer na sua vida. Aceite. Aceite de bom grado e viva tudo que Ele tem para fazer na sua vida. Não fique segurando essa área sim, essa área não. E por último, faça um compromisso de viver o resto da sua vida aos pés do rei, comendo à mesa com o rei, olhando nos olhos dele. Olha só, eu vou continuar a leitura aqui até o final do capítulo. Olha só, voltar lá, né, que eu vim para Mateus, né? Segunda Samuel. Sumiu da minha Bíblia. 9. Olha só. Então, Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, que era Mefibosete, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Deus está te convidando. Vamos cantar? Deus está te convidando para ser e viver como seu filho. Não adianta um dia você ter levantado a sua mão ou vindo aqui à frente e dizer: a partir de hoje eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, entrego minha vida a Ele, se você não consegue ter uma vida plena. Percebe que Ele não veio simplesmente para te levar para o céu, para te livrar do inferno. Ele veio para que você viva e viva abundantemente. Para isso,
A sua atitude deve ser aceitar, não esconder nada e decidir viver a sua vida olhando nos olhos do Rei. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que estava com um problema de pornografia. Não conseguia se livrar. E aí eu perguntei para ele: cara, você teria coragem de fazer isso na frente da tua mãe? Não, né? Como que eu vou fazer isso na frente da minha mãe, cara? Mas como você consegue fazer na frente de Jesus? Por quê? Porque ele não entendia isso. Nós precisamos viver uma vida olhando nos olhos de Jesus, olhando nos olhos do Rei. Não sei se você parou para prestar atenção, mas desde o começo eu disse que tenho traumas. Você percebeu isso? Você prestou atenção nisso? Percebeu que eu não disse que eu tinha traumas? Por quê? Porque essas feridas estão ali. A diferença é que a maioria delas estão o quê? Cicatrizadas. Olha só, eu tenho uma ferida aqui, uma cirurgia, 7 pinos, uma placa de platina. Vê que a ferida está aqui? Qual a diferença dessa ferida para uma que eu fiz ontem? Essa que eu fiz ontem está aberta, e se eu chegar perto dela dói. Aqui não, aqui ó, tá vendo? Que não dói. Essa é a diferença. Esses traumas, eu sei que Satanás, a hora que ele puder, a hora que ele tiver uma pequena chance, ele vai usar contra mim. Todos esses traumas, da morte do meu irmão, abuso sexual, divórcio, perda de emprego, perda de dinheiro, perda de família, perda de tudo. A hora que ele puder, ele está assim, ó. A Bíblia diz que ele está rugindo como um leão. A hora que ele puder, ele vai usar contra mim. Porque esses traumas existem. Por que eles estão cicatrizados? Porque um dia eu consegui deixá-los ao pé de Jesus. Eu consegui chegar na frente do Rei, e hoje eu consigo viver uma vida olhando nos olhos do Rei todos os dias. Todos os dias. Isso tem que ser continuamente. Não pode ser hoje e daqui um ano você olhar para o Rei e falar: "O Rei, eu estou aqui, me ajuda". Não, todos os dias à mesa do Rei. Todos os dias olhando para Jesus, o consumador da nossa fé. A nossa fé será aumentada. A nossa fé, ela vai começar a ter ação sobre tudo isso a partir do momento que nós irmos para Ele. Não existe passe de mágica. Não existe uma água benta que eu possa jogar aqui em você e você sair daqui sem trauma. Não existe uma conversa pastoral que você vai sair dali sem trauma. Não, é uma vida diária de entrega, de submissão, de colocar o joelho no chão e o rosto no pó e dizer: aqui estou, com todos os meus traumas, com todas as minhas dores, com todas as minhas lágrimas. Faz de mim o que você achar melhor, Rei. Faz comigo tudo aquilo que precisa ser feito. Percebeu que quando chega o SAMU, que alguém que teve um acidente de moto, está com uma ferida ali exposta, a primeira coisa que o enfermeiro faz, o que é? Uma raspagem. Dói. Parece que é para doer mais, né? Mas não, é para o nosso bem. É para o nosso bem que ele faz isso. O processo de cura pode até ser doloroso, mas é um processo de cura. Então se entregue a esse processo de cura. Se entregue de peito aberto. Se entregue de coração aberto e fale hoje para Jesus: Jesus, eu aceito tudo aquilo que você quiser fazer para que eu consiga superar os meus traumas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar o que essa música diz, que seja uma oração na sua vida, que você possa se lembrar
da letra dessa música e fazer dela uma oração. Amém? Os altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou. Sem que eu me sinta assim.